Dia 13 de setembro de 2019. Naquela sexta-feira, ele acordou disposto a colocar um ponto final em sua vida. Completamente transtornado, abalado psicologicamente pelo conturbado término de seu relacionamento que ocorrera no último domingo. Tomou banho, se vestiu, colocou uma corda dentro de sua mochila e foi trabalhar. Por mais que tivesse um objetivo diabólico em mente, queria passar o dia desapercebido, cumprir seu expediente como qualquer data rotineira, e à noite colocaria tudo em prática. Ao chegar em seu trabalho, através de um site de reserva de acomodações, escolheu um confortável apartamento na Praia Grande para ser o local de sua despedida de vida. Logo em seguida, comprou sua passagem de ônibus para embarcar do terminal rodoviário Jabaquara, às 18 horas e 45 minutos. Tentava se manter focado e concentrado no trabalho, mas de minuto em minuto olhava o relógio, ansioso para que a hora passasse logo e ficasse cada vez mais próximo o momento de se livrar daquela angústia que o consumia. No fone que estava conectado em seus ouvidos, ele se apegou em uma música e a escolhera para que fosse a trilha sonora de seu fim. Ativou o modo de repetição e perdeu a conta de quantas vezes ouviu essa música. O título, So Tell Me Tell Me. A autoria, Chavon. Finalmente, o relógio marcou 17 horas e 30 minutos. Acabou o seu expediente. Se despediu com poucas palavras de seus colegas de trabalho e partiu para o metrô. A música continuava alta e repetitiva em seus ouvidos. Ao chegar na rodoviária, acendeu um cigarro para relaxar. Ainda faltavam 30 minutos até o horário de seu ônibus. Aquela tinha sido uma sexta-feira ensolarada, mas conforme a tarde foi ficando próxima da noite, o tempo começou a fechar. Em sua mente, ele pensava que essa alteração climática fosse um sinal de tristeza do mundo, prevendo que perderia a vida de mais um jovem. Finalmente foi chegando próximo do horário de seu ônibus chegar. Ele se desloca até a plataforma e aguarda na fila, seguro e convicto do que queria fazer naquela noite. A corda que estava dentro de sua mochila seria o objeto a ser utilizado para fazer o que ele tinha em mente. 18 horas e 45 minutos. Deu o horário de seu ônibus chegar. Um trovão ecoa no céu. Começa a chover na zona sul de São Paulo. Naquele momento, ele se dá conta de que aquela era uma sexta-feira 13, com chuva, um cenário perfeito para aquela atrocidade. Ele pensava que o roteirista de seu destino caprichou no final. Tell me no último volume rolando em seus ouvidos. 10 minutos se passaram e nada de seu ônibus chegar. Após mais 5 minutos, o relógio marca 19 horas. Um ônibus embica na plataforma. Ele retira seu documento e a passagem da carteira, na esperança de embarcar. No entanto, um funcionário daquela empresa de transportes informa aos passageiros perfilados de que aquele ônibus era para quem havia comprado a passagem com o horário das 19 horas e que os que estavam aguardando o ônibus das 18h45 deveriam aguardar, que ele viria em breve. Ali ficou aguardando mais um tempo. O relógio marcou 19 horas e 15 minutos. Novamente na expectativa de marcar para o seu fim, ele sacou sua passagem e seu documento. Porém, novamente, o mesmo funcionário dá a mesma informação de 15 minutos atrás, solicitando para que os passageiros das 18h45 aguardassem mais um pouco. Em algumas frações de segundo, ele, que não acreditava em Deus, cogitou a hipótese daquele contratempo ser uma obra do divino, um sinal para que ele desistisse daquela ideia. Uma lágrima escorreu de seu olho. Rapidamente ele a secou e pensou que aquilo tudo de sinal do além não passava de uma bobagem. Permaneceu ali, aguardando o seu ônibus. A cada 15 minutos, novos ônibus chegavam na plataforma, mas nenhum era o seu. O próprio funcionário comentou com os que aguardavam na fila, que estava achando aquela situação muito estranha, pois nunca os ônibus haviam atrasado tanto. Novamente, o pensamento sobre uma divindade tomou conta de sua mente. Começou a se convencer que definitivamente não era para ele tirar sua vida. Quando ensaiou desistir do plano, sair da fila e ir embora, às 20 horas e 45 minutos, com 2 horas de atraso, finalmente seu ônibus chegou. Incrédulo, confuso, com medo e inseguro,
resolveu embarcar. Sentou em sua poltrona e desabou em choro, sem certeza de mais nada. Fechou os olhos e silenciosamente fez um pedido, até com um certo tom de desdém. Se existe alguma força maior que queira impedir que eu tire minha vida no quarto daquele apartamento, me mande um sinal mais concreto do que um simples atraso de ônibus. A viagem seguiu, mais demorado do que de costume. Chovia muito forte durante todo o percurso. Por volta das 22h40, chegou na rodoviária da Praia Grande. Acendeu aquele que seria seu último cigarro e solicitou um carro por aplicativo para levá-lo até o apartamento, que ficava a poucos minutos dali. Embarcou, deu boa noite ao motorista e permaneceu em silêncio o resto do percurso. Como até aquele momento não havia recebido mais qualquer espécie de nenhum sinal que havia pedido, seu coração já se enchia de coragem e sua mente de maldade para o pior. Nada mais o poderia impedir. Desembarcou na frente do condomínio e tentou entrar em contato com a proprietária para pegar as chaves para entrar no apartamento. Por diversas vezes, sem sucesso. Ora caía na caixa postal, ora a ligação não era finalizada. Seria esse o sinal que havia pedido? Depois de alguns minutos tentando contato, desistiu e foi falar diretamente com o porteiro. Tocou o interfone e um senhor com uma voz cordial o atendeu. Ele explica o ocorrido, diz que fez a reserva de um apartamento, mas que não conseguia contato com o proprietário. Ele mostra pelo vidro o papel molhado, onde comprovava que já havia feito pagamento naquela mesma tarde. O porteiro pergunta os dados da proprietária e do apartamento, e ao ser informado, responde que aquilo tudo só poderia ser algum engano, pois aquele número de apartamento estava ocupado e o nome daquela proprietária era totalmente desconhecido em seus registros. Inconformado, ele insiste para que o porteiro cheque novamente as informações. E realmente, o mesmo confirma que não existe ninguém naquele condomínio com aquele nome, e que provavelmente ele havia sido vítima de algum golpe. Ele agradece ao porteiro, vira as costas ao condomínio e caminha em direção à praia. Neste momento, para de chover. Ele finalmente compreendeu que aquele havia sido o tal último sinal que havia pedido. Ele senta na calçada, abaixa a cabeça e desaba em choro novamente. Definitivamente, aquela sexta-feira 13 não era para ser o seu dia de partir. O que será que a vida ainda o reserva? O tempo dirá.